Boa noite, galera. Boa noite, pessoal do Insta. Começando mais uma live da temporada Lives Extraordinárias do Fábrica de Empresários. Hoje nós vamos falar com o Wolder Fonseca. O Wolder é matemático, analista de sistemas. Ele é especialista em segurança de dados. É CEO da Vantec Soluções Tecnológicas. Diretamente lá de BH, Wolder Fonseca, parceiro do Serginho que já entrou, Guilherme, Rômulo. Wolder já tá na fita, já tá aí já com a gente. Precisa fazer o convite, Wolder, para você entrar. O Wesley também já entrou, parceiro da Federal Invest. Guilherme é da Engenharia Torquato, pessoal do BNI, galera boa. Pra cima, galera. Hoje nós vamos falar sobre segurança, tecnologia, sobre home office. Ô, Leandro Ticha. Ô, Leandro, nós precisamos fazer uma live também, irmão. Vamos marcar essa live, hein? Me chama depois pra gente alinhar isso aí, que nós vamos fazer uma live junto. Leandro é especialista em treinamento de vendas, galera. Grande Leandro. Wolder, faz o pedido aí, que a gente já te apresenta. Para quem está acompanhando as lives do Fábrica de Empresários nesse período de quarentena, nós decidimos fazer as lives extraordinárias para esse momento, para trazer para você conexão, trazer conteúdo de qualidade, trazer parceiros especialistas, para que a gente consiga realmente atender a necessidade da galera e trocar ideia. Essa é uma dos pilares que a gente tem no Fábrica de Empresários, de trazer conteúdo para vocês. Espera aí que o Wolder está tendo dificuldade aqui para entrar. E aí, eu não sei como que eu vou fazer para convidar ele. Serginho, se você conseguir dar uma mão aí pro nosso amigo. Não está indo? Eita. Vamos lá. Vamos guardar um minutinho. Folder. Já tô te chamando. Falando que não pode participar. Vamos sim, Ticha. Geraldinho, Geraldo Faber. Quanto tempo, meu Deus do céu. Geraldinho, grande Geraldo. Fazer uma transmissão, não, com o Guilherme não. Vou fazer com o Wolter. Geraldo Faber, tá sumido, hein, irmão? Que isso, cara. Só na quarentena pra você abrir, pra você aparecer, hein, irmão. Você tava sumido. Tereza prendeu você no pé da cama, cara. Vamos lá. Wolder. Conseguiu? Tô tentando te chamar aqui. Aí, agora sim. Ótimo. Entrando já, o Wolder, trabalhando, beleza. Geraldo, grande abraço, meu amigo. Passa lá no escritório tomar um café. Ih, grande Como é que você tá, meu Wolder. amigo? Beleza? Tem que ter emoção. Cara do céu, esse negócio tá bonito demais. Tá parecendo um radialista, um comentarista de televisão. Tá chique É. demais, velho. Como diz o mineiro, tá chique demais, velho. E aí, vamos lá? Vamos falar, bater um papo hoje de Querido, tecnologia? Obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês eu aí. quero agradecer primeiramente você aí por ter aceito. Conexão BNI, conexão através aí do Serginho. Não conhecia muito do seu trabalho, mas agora venho acompanhando e tô vendo, né, o quanto
a tua empresa desenvolve, os trabalhos que são desenvolvidos, né? Eita, acho que deu um problema aí na tela dele. Vamos aguardar. É muita emoção, gente. Quando começa a dar problema. Como é que tá a tua segurança? Como é que tá o teu home office? Mayra Palma, até minha irmã entrou na live hoje, meu Deus. Essa live tá só com gente boa. Carmen, boa noite. Tudo bem, Carmen? Você é da onde? Larissa. Vamos lá, Wolder. Estou chamando de novo. Nós estamos aí com presença importante aí, sua mãe está aí, a responsabilidade aumenta, viu? Cara, tá minha irmã, tá minha mãe, tá até o cachorro tá junto na live hoje, hein, irmão? Legal, vamos lá. O pessoal tá aí, brother. Segurança, né? Aí começa a dar problema, começa a dar bug no sistema, enfim, né? Mas você não falou que o pessoal combinou tudo isso, não? Foi tudo combinado? Você não explicou isso, não? Hã? Você não explicou para eles que foi tudo combinado, não? Então, cara, não queria falar, não, mas já que você falou... Tá tudo bem, cara? Como é que tá aí as coisas? Tudo tranquilo, né? A gente, na situação de BH, é um pouco melhor que São Paulo. Limeira, talvez nem tanto, né? Mas aqui em BH, Sim. a coisa está mais leve, né? Legal, a gente cara, que sabe bom. ponto que está mais leve, porque a gente sabe que esses números são controversos, né? E é uma discussão muito séria para a gente falar sobre isso, né? Mas vamos lá. Vamos lá, meu irmão. Cara, primeiramente, um prazer. Obrigado por você ter de pronto aceito o nosso convite. Como eu disse, eu tenho acompanhado o seu trabalho, né? E a gente fez uma reunião aí para saber um pouco do desenvolvimento. O assunto, ele é complexo, é um assunto que traz para a gente muita coisa que, às vezes, a gente não faz. Na maioria das vezes, a gente não faz, né? Quando eu falo a gente, empresário, quando eu falo a gente... dentro da nossa casa, a gente não tem uma segurança, né, de sistema, acaba não salvando um backup, enfim, entra vários assuntos aí, e a gente vai discorrer ao longo do período, né, dessa live esse assunto. Então, para você que está nos acompanhando, se tiver alguma pergunta, né, para fazer para o Wolder, pode fazer, a gente vai, né, respondendo na medida aí do possível. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco, né, do teu processo aí, conhecimento, know-how, e a gente já entra no assunto aí para a gente discorrer, tá bom? Vamos lá. Eu sou, então, uma empresa de tecnologia, Vantec, são mais de 20 anos focado na segurança da informação. A Vantec é uma empresa que ela atua desde o chão da fábrica, que a gente fala, então desde a parte do helpdesk até a parte mais complexa, que é a parte da segurança. Então, a gente tem uma equipe que atua com manutenção, uma equipe que faz administração de servidores, e a gente tem um braço muito forte hoje aqui na área da segurança, que é o que a gente vai tentar deixar de uma maneira bem mais fácil para o usuário, né, para o colaborador, para o parceiro que está aqui. Estou vendo que Juninho, Juninho ex-funcionário, entrou aí, o pessoal está aí. Legal, cara. Né? Legal demais. Larissa, aí, minha sobrinha, aí, engenheira de software, muito bacana. Né? Olha isso, que bacana. Então, a gente é muito antenado às melhores práticas, focado sempre em prover os pilares da segurança da informação. A gente fala que a informação tem que estar disponível, ela tem que estar acessível e ela tem que ter segura. Basicamente, esses 3 pilares. Né? Perfeito. E a questão da pandemia, ela provocou uma mudança, eu falo que foi uma quarta revolução, vamos dizer assim, né? E que, independentemente do que ocorra nos próximos dias, meses, seja vacina, seja remédio, seja uma contaminação, enfim, a gente não vai voltar para o que a gente vivia até o dia 17 de março, aqui em BH, especificamente falando. Perfeito. Tá? Isso por quê? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tem um instinto chamado medo. E o medo, ele faz com que a gente tome atitudes bem diferentes, tá certo? Então, a gente, por exemplo, como que você vai trazer uma equipe para dentro da sua empresa hoje? As pessoas vão ter medo, né? As pessoas, elas vão ficar receosas para se cumprimentar com um abraço, com um beijo. É um hábito que a gente tem aqui, né, do brasileiro, em Belo Horizonte, inclusive, né? Somos então, carismáticos, até para trazer assim, a equipe para dentro da sua empresa vai ser difícil.
Eu estava participando hoje de uma reunião e tinha uma arquiteta que ela faz os escritórios do Google na América Latina. Tá. Então, assim, foi muito interessante que ela estava falando exatamente isso. Ou seja, você vai ter que adaptar ambientes, né? O espaço que você tinha uma baia com 12 pessoas, você vai ter 6. E o home office, ou seja, ele veio para poder selar essa nova modalidade de trabalho, né? Na China, o mercado foi aberto há pouco tempo, as lojas das blockbusters elas serão reduzidas em termos de tamanho. Por quê? Antigamente, quem já teve essa experiência, você entrava na blockbuster, você ligava o seu computador, pedia o seu café, fazia uma reunião de negócio, ver se estudava ali, pedia uma água, um croissant e aquela coisa toda. As pessoas estão com medo. O que aconteceu? O comércio abriu, a economia começou a movimentar, mas de uma forma diferente. As pessoas hoje vão na blockbuster, compram o seu café e volta para casa. Ou então vai ficar na rua. Na praça vai ficar mais seguro, dependendo do país que estiver. Né? E o home office, a gente agora está aí com essa modalidade. E como que a gente vai fazer para poder implementar mais segurança? Como que a gente vai garantir acessibilidade de informação para essas pessoas? Né? Assim, todo mundo perguntando para a gente como fazer isso, a melhor forma de fazer. Existem inúmeras maneiras de fazer. Tá certo? Vamos lá. Como a coisa mais importante que eu acho, qualquer empresa, eu estou participando de muitas lives de tecnologia, né, como ouvinte, como participante, eu sempre vejo os profissionais de TI falando de hardware, falando de software, falando de cloud, falando de internet, e poucas pessoas falam de uma palavrinha chamada people, pessoas. Né? É a parte mais fundamental de qualquer relação que você tenha. Né? E com tecnologia não é diferente. Né? Sim. Eu brinco que meu pai, ele morava numa casa no interior há 78 anos atrás, 80 anos atrás. Essa casa, ela ficava dentro de ela ficava no lote e só. Não tinha muro, não tinha cachorro, não tinha live, não tinha cerca elétrica, não tinha nada disso. E a casa ao lado, essa sim, tinha muro, cachorro, cerca elétrica, tinha caco de vidro, alarme, sistema de segurança, tinha toda uma segurança. Só que você tem uma segurança aparente. Porque se essa casa do lado não adotar medidas de educação, de conscientização das pessoas que frequentam ou frequentavam aquela casa, toda a segurança vai embora. Perfeito. E por isso que pessoas continuam sendo a parte fundamental de qualquer negócio, de qualquer segurança. Não adianta a tecnologia se você não capacitar as pessoas. Você concorda comigo? Wilder, quando a gente fala de pessoas, a gente está vendo muita gente ainda indecisa em como fazer e o que fazer. Né? E quando a gente fala de segurança, por exemplo, a segurança eletrônica, né, segurança de dados, a gente tem agora uma resolução que está saindo aí, que se a gente for entrar nesse assunto, meu Deus, vai longe, né? Tem muita coisa nova para vir e já é real, né? Isso já está acontecendo. Eu acho que a gente tem que marcar uma outra live para depois para falar de lei geral de proteção de dados, né? Exatamente. Então, cara, quais são as melhores práticas hoje para o cara que... Porque o que eu vejo é que o home office ele veio para ficar. Né? Definitivamente, esse processo, né, e muito bem colocado o que você falou, com relação a estar numa empresa física hoje, a relação de pessoas que vão estar dentro, como que tudo isso vai funcionar. E aí, quando você fala de home office, você também precisa ter, né, uma segurança do trabalho, da estação que você está ali trabalhando. Né? Muitas vezes hoje, o que tem acontecido, as pessoas estão home office e estão usando os seus próprios equipamentos. Né? As empresas não tinham equipamento para fornecer para esse pessoal. Então, como fazer esse trabalho, né? E qual seriam as práticas ou dicas que você pode dar para a gente para mensurar esse processo todo? Excelente pergunta. Tá? A gente estava acostumado na modalidade, 90% das empresas, de você estar num ambiente seguro, tá certo? Um ambiente controlado, onde você tem a primeira presença, às vezes, de um gestor, e isso acaba inibindo a utilização de recursos. Okay. O que aconteceu? Essas pessoas foram para as suas casas. Na Vantec, 80% dos colaboradores, dos nossos clientes, o que a gente orientou? Pegue a máquina do escritório e leve para a sua casa. Por dois motivos. Primeiro, que ela já tem tudo que as pessoas já utilizavam, como e-mail, como acesso a banco, acesso a tribunais, a software SPED e outros sistemas mais. Tá certo?
Segundo, que essas máquinas já faziam e fazem ainda, né, parte de uma rede corporativa, né, que a gente chama tecnicamente de domínio. Então, uma máquina, quando ela está inserida num domínio, ela é regida por uma entidade, né, que a gente chama de domínio, e que faz as normas de acesso, de permissão, que você pode fazer, você pode escrever numa pasta, você só pode ler, enfim, critério de uma rede, né? Quando você vai para a casa das pessoas, muitos colaboradores, muitos empregados pegaram suas máquinas pessoais e começaram a trabalhar com ela, tá certo? E muitas vezes o empresário ele não teve essa alternativa. Vai para casa, que amanhã você não vai poder trabalhar mais porque existe um decreto falando isso, e eu tenho que trabalhar. Então você vai pegar a máquina do seu filho, do seu irmão, ou a sua máquina pessoal que você estava habituado a usar, fazer jogos, ouvir música, filmes, com software, às vezes, nem sempre licenciados, às vezes um site para você baixar uma música ou um filme, e aí este é o problema, né? Então, eu costumo dar algumas dicas para que a gente também não ingesse o outro lado, tá certo? Então, a primeira coisa é atualização. Falamos de pessoas, vamos falar de atualizações. Então, a Microsoft suspendeu, por exemplo, o suporte ao Windows 7. O Windows 7 em 2008 para servidores, tá? Então, as empresas que têm um parque com máquina ou as pessoas que possuem o Windows 7 já estão inseguras, porque a Microsoft ela já não vai disponibilizar atualizações. Tá? Então, como premissa básica da segurança, a gente fala assim, atualize o Windows, mas o Windows 7 não tem mais. Atualize os sistemas, né? Você tem o Office, atualize o Office. Tá? Tenha o antivírus, tá certo? Eu vou falar muito de antivírus aqui daqui a pouquinho, que é bem interessante esse tema, assim, as pessoas... Deixa eu te perguntar, aproveitando que você falou de vírus aí, deixa eu aproveitar, senão eu vou esquecer. Vai lá. Tem muito vírus no computador da gente que a gente não sabe que está lá? Sim, assim não é que tem, você pode ter. Pode ter vírus, né? Porque quando você fala vírus é uma palavra muito abrangente. Sim. Existem vários códigos maliciosos que a gente chama de vírus e que muitas vezes você não sabe. Existem códigos maliciosos que o objetivo dele é coletar dados de uma maneira não direcionada, mas existem códigos maliciosos, como os malwares, né, dos ransomwares, esses sim são perigosos. Então, por exemplo, te dar um exemplo, você está lá no seu computador, você tem um Windows 10 pirata. Tá? É a sua máquina pessoal, você comprou com o Windows 7, aí a Microsoft acabou, você foi lá, baixou o Windows 10 na internet e fez um crack. Acabou. Tá certo? O crack já é um código malicioso. Okay. Talvez você não tenha problema com isso, mas ele é um programa de quebra de senha, de código, e ele com certeza tem potencial de abrir portas para que outras invasões aconteçam. Legal. Então, muitas vezes você tem uma vulnerabilidade maior, acho que é melhor a gente colocar dessa forma, que permite você ter invasões e outros tipos mais. Tá certo? Perfeito. Respondido, ótimo. Beleza. Cara, como que a gente acessa tudo? A questão, por exemplo, de trabalhar remoto. As pessoas que não tinham o computador, não levaram o computador da empresa e estão usando o seu computador. Né? Esse Legal. Acesso remoto, ele é seguro? Né? Dá para trabalhar dessa forma? Sim. Tem inúmeras maneiras que a gente pode fazer acesso remoto. Tá? Você pode usar TS, que a gente não recomenda jamais, mas tem empresas que implementam, que a gente chama de terminal service, tá certo? A não ser que fosse só para aplicação, tá? Você tem um software de gestão, um CRM qualquer, você pode usar um TS. Não é a maneira mais segura, tá certo? A maneira mais segura de se fazer isso hoje é via VPN, tá? O que é a VPN? É uma conexão privada entre as duas pontas, entre a casa do usuário e a empresa, através de um túnel que ele é criptografado. E quando a gente fala de VPN, a gente pede para usar uma VPN paga, tá certo? Nós estamos falando você está falando do TeamViewer, do NDS? Não. Isso eu vou falar. A VPN é uma maneira muito mais segura de fazer esse tipo de acesso. Então, o acesso ele é mais demorado porque os dados são criptografados, tá certo? Só que ele é bem mais seguro. Ele dificulta, tá certo? Que os dados sejam capturados entre uma ponta e outra, tá? Legal. Quando você usa o TeamViewer, você tem a solução do Google Desktop, que você pode ativar. Então, tem empresas, por exemplo, que ele fez. Pegou a máquina da casa dele, a máquina dele acessa a estação dele e a estação acessa os recursos da rede. Ok, é uma solução viável? É uma solução segura? Comparado com o TS, sim. Tá certo? Mas tem que ficar, toda a máquina tem que ficar ligada lá, né? É isso aí. Mas muitas vezes, por exemplo,
tem aqueles desktops tradicionais. Às vezes a pessoa não tinha como levar aquilo. O que a gente fez com uma empresa aqui em BH? A gente pegou a máquina pessoal, tá, dos colaboradores, levantamos nele uma VM, tá, que é como se fosse um Windows dentro de um Windows, tá certo? E essa VM acessa a máquina dele, que acessa os recursos. Que aí você cria dois ambientes distintos e dificulta eventuais ataques ou código maliciosos que estão na sua máquina pessoal ir para o ambiente do cliente, que esse é o maior problema, tá certo? É você conectar com a sua máquina da sua casa dentro do ambiente corporativo. E esse atendimento você conseguiu fazer de forma virtual ou você teve que ir presencial? Não, a gente conseguiu fazer virtual. A gente, aqui, os clientes da Vantec, de forma geral, 80% já contavam com um tipo de solução de VPN. Por quê? Legal. Porque a gente tem alguns equipamentos como o Firewall, tá certo? Ou o Appliance, que ele já tem embutido nele, né, as soluções de VPN. O que a gente fez? Num espaço bem curto, a gente ativou esse client de VPN. E os clientes que não tinham, a gente implementou e a gente conseguiu configurar remotamente. Então, a gente acessa via TeamViewer, é uma ferramenta que a gente usa muito na Vantec, né? A gente tem uma licença paga, né? É sempre importante quando você trabalha com segurança, mas no caso dos profissionais, ter uma licença paga, tá certo? E a gente configurou praticamente assim, mais de um terço dessas estações remotamente. Porque a pessoa já foi para suas casas e não poderiam voltar mais, e nós tivemos que fazer esse ajuste via online mesmo. E deu muito certo. Older, mas ok, tá tudo funcionando, beleza. E quando a gente sabe, por exemplo, que tem aqueles ataques que são criptografados, que o cara vem e ele rouba todo o teu sistema e aí ele cobra lá um valor para ele liberar de novo o teu sistema. Quando acontece isso, cara, como que a gente pode evitar acontecer isso? E se acontecer, o que a gente tem que fazer? Porque, cara, é uma loucura. Já aconteceu aqui, tem escritório de contabilidade de um parceiro nosso, ter exatamente acontecido isso. Ele perdeu todos os dados dele e o cara cobrou uma fortuna para liberar, porque ele não tinha nada, né, de segurança no sistema. O que a gente tem que fazer nesse caso, cara? Como que a gente trabalha? A gente vai voltar para a era da máquina de datilografar e papel. Pronto. Ou seja... É complicado, meu irmão. Sabe assim, não existe. A gente fala assim, tem poucas coisas na vida, existe uma unanimidade. Mas se existe uma unanimidade dentro dos profissionais de TI, é que não existe segurança 100%. Eu vou contar um caso para você, antes da gente entrar na questão do ransom, das Olimpíadas. Tá certo? O Brasil sediou as Olimpíadas, né? E aí foram para a TV e anunciaram, né? Olha, fizemos um investimento de milhões de equipamentos, é impossível derrubar, é impossível invadir, acabou. Impossível derrubar é como você fala para minha filha, que tem 2 anos, falou assim, você não vai mexer ali, acabou, ela vai mexer lá. Não é isso? Não deu outro. Eu comendo de 3 horas de transmissão, um grupo chamado Anônimos, eles entraram e acabaram com a festa, literalmente falando. Tá certo? Meu Deus. Aonde eu quero chegar? A gente está vivendo hoje num mundo tão complexo do ponto de vista tecnológico que ninguém em sã consciência pode falar que é impossível acontecer ou não acontecer. Não existe segurança 100%. Os ataques por ransomware, que faz a criptografia dos dados, estão cada vez mais elaborados. E aí, se nós fizermos um gancho com antivírus, você vai entender muito. Como é que funciona o antivírus hoje? Funciona como uma vacina para o Covid, que ainda não tem. Vamos dizer assim, né? O que você faz no mês de maio? Você vai lá, toma uma vacina para se proteger das principais tipos de gripe. H1N1, influenza e outras mais. Se Deus quiser, muito em breve, para o Covid, para a gente resolver. Amém. Então, só que essa modalidade de antivírus, ela é ineficiente do ponto de vista técnico hoje. Por quê? É que a gente chama, ela é baseada em assinaturas. A mesma coisa do vírus. A gente consegue se proteger hoje do Covid? Não. Por quê? Porque a gente não conhece essa assinatura. A mesma coisa para o ataque do ransomware. A gente está falando hoje de uma proteção, de uma segurança chamada segurança adaptiva. Tá? Para você ter um nível elevado de proteção de dados, tá certo? Aí a gente está falando mais dentro da corporação, obviamente o usuário não vai ter isso em casa, tá certo? Ele vai ter que contar com soluções de antivírus com análise de comportamento, não mais de assinatura. Porque hoje é o seguinte... Entra uma ameaça, eu consulto a biblioteca, é igual quando você vai no médico, ele pega o livro e fala assim, esse aqui você vai tomar um remédio tal. Basicamente isso. É uma analogia bem simples para que as pessoas que estão nos acompanhando aí possam entender. Né?
E aí o Renzo, ele tem infelizmente essa característica de O automutação. investimento de um antivírus hoje, o mais caro é o melhor ou não? Não, nem sempre. Né? Você tem, por exemplo, para casa das pessoas, para quem está nos assistindo aí, participando, né? Você tem Boa. soluções free, ótimo. Você tem o Avira, você tem o Sophos, e você tem o Panda e o Kaspersky. São 4 soluções que você tem um bom nível de proteção para as estações, tá certo? Tá. Alguns deles permitem 3 ou 4 ou 5 pessoas de forma free. Então a primeira coisa que eu faço é, você tem um Windows Bitdefender? Esquece, você não tem antivírus. Tá? Aquele Windows que vem ali no Windows 10, ele é muito fraquinho, tá certo? Ele não tem um índice bom. Então, o ideal é que você faça nas estações o antivírus, pelo menos free, mas um free bom. Então, esses 4 para mim eu classifico como os melhores. E nas empresas, é o que eu te falei, você não consegue impedir de forma geral os ataques por ransomware, mas você consegue dificultar. E se você tem um antivírus, obviamente, baseado em inteligência artificial, aí você já passa a ter um outro nível de proteção. Porque você vai ter um sistema que vai analisar o comportamento de uma rede, e aí ele consegue atuar e te dar um tempo de resposta, e muitas vezes impedir que aquele ataque aconteça. Tá certo? Mas aí, ou seja, e isso, o que acontece? Você tem que aumentar muito o seu nível de proteção na sua empresa por conta do home office. Porque as pessoas hoje estão bem mais vulneráveis e o bandido sabe. Tá certo? Sim. E sabe como é que ele faz para chegar nessas pessoas? Não Ele tem faz ideia. assim, ó, você trabalha numa empresa muito grande, você trabalha numa empresa gigante, uma Vale, uma empresa, um banco, ele manda para você um e-mail chamado phishing, né? Olha a lista dos funcionários que contraíram o Covid-19. De cada 10 pessoas, eu te garanto que 8 vão abrir esse mês, se não forem 9. É um assunto novo, você quer saber quem se contaminou, você está preocupada. A gente viu semana retrasada, assim, fotos do enterro do fulano de tal da empresa. Meu Deus. Aí você está em casa, aí você fala assim, nossa, você tem um Antônio numa empresa, manda a foto do Antônio. Será que é o Antônio que eu conheço? E acabou. Isso aqui é outro tema muito complicado hoje. A gente está vendo aí que o BNDES ele disponibilizou valores para as empresas, né? Só que os empresários, de forma geral, não estão conseguindo ter acesso ao crédito e nem conseguirão, porque os bancos estão fazendo análise de crédito, ok? Sim. Então, de repente, eu mando um e-mail para você e falo assim, nova linha de crédito, novo capital de giro, sem avaliação, ou então o governo... Para negativar, por exemplo. Não, o governo acaba de editar uma medida provisória 95321 qualquer, e você vai poder fazer, não tem jeito. É a curiosidade e também o momento frágil que a gente está. Tá? Aquela necessidade de procurar ajuda. Tem 2 perguntas aqui, ó. O Serginho perguntou sobre o Zoom, a ferramenta Zoom, que está muita gente usando. Ok. E o Caio perguntou também, depois que roubam as informações, é confiável pagar para resgatar essas informações? As pessoas, de fato, elas devolvem as informações ou não? Que legal, boa pergunta. Em relação ao Serginho, é o seguinte, o Zoom conseguiu fazer em um mês o que a Microsoft não fez em 3 anos com Teams. Ela simplesmente tornou o Zoom a ferramenta mais acessível no mundo. Mas ela esqueceu da segurança. Tá certo? Okay. Então, houve sim um vazamento de dados, tá certo? Muito pesado. Ela já soltou 2 atualizações. Saiu ontem a beta 5.0. E é o ideal que você desinstale ou instale a outra, ou faça atualização. E ative também o seguinte, uma senha forte. Você sabia que a senha mais usada no mundo até hoje ainda é 1, 2, 3, 4, 5, 6? Meu Deus, sério, cara? Sério. Ou então a password, que é senha em inglês, também muito utilizado. Ou seja, troque a versão do Zoom, coloque uma senha complexa e ative a autenticação de 2 fatores. Coloque algumas restrições, como câmera não ativar automaticamente, microfone e tudo mais. Tá? E isso vale para qualquer tipo de acesso. Bancos, Instagram e outras plataformas. Depois você me perguntou sobre roubar as informações é confiável pagar o resgate. Bom, isso. A regra básica para a gente é jamais pague resgate. E aí você vai falar assim, Oda, para você falar isso é muito simples. Mas a gente entende o lado do empresário. A gente já assumiu o cliente na Vantec, que ele teve todos os seus dados encriptados e, como eu disse lá atrás, impossível de reverter. Como que eu vou falar para esse empresário não pagar o resgate?
Se é um cliente que não é da Vantec, porque todo cliente da Vantec ele conta com soluções de segurança, de backup e até de continuidade de negócio, lá no final a gente vai falar sobre isso, né? Ele tem que pagar. E o hacker ele é bonzinho, tá? A gente participou uma vez de um evento e eles falam o seguinte: o bandido, né, o hacker, ele trabalha 24/7 e nem se preocupa, ele fala português, ele fala inglês, ele fala japonês, ele fala a língua que você Ele fala quiser, do jeito que você quiser. são extremamente acessíveis e, em sua grande maioria, eles costumam te dar a prova de vida. Para quem não sabe, ransom é sequestro, né? Mas, na verdade, normalmente não acontece o sequestro de dados. Tá? Existem crimes que você vaza dados, como aconteceu com o Zoom, e existe esse caso que você encripta os dados. Basicamente é o seguinte: eu vou pegar minha filha, vou trancá-la no cofre, dentro da minha casa e vou jogar a chave fora. Ou seja, os seus dados estão dentro da sua instituição, da sua empresa, mas você não consegue acessar porque eu tranquei. Se você paga o resgate, normalmente eles fazem o seguinte: me mande um arquivo ou dois, num tamanho X, e eu vou te dar a prova que eu tenho essa chave desencriptada. E se ele não te der, o crime perde a força. Então as pessoas pagam na certeza de receber, e isso por si só o quê? Fomenta. Por que se roubam cargas no Brasil? Porque tem um grupo que compra, concorda comigo? Então, se o ransom perde a credibilidade, o negócio acaba. Então, normalmente, eles são muito bonzinhos, entendeu? Deixa eu aproveitar que você falou aí sobre backup. De quanto em quanto tempo é necessário, e por segurança, fazer o backup? De quanto em quanto tempo? Ou todos os dias fazer o backup? Depende muito da sua atividade, da sua aplicação. Mas, assim, backup ele precisa ser diário. Dependendo do ramo de atuação das pessoas, da empresa, tem que ser a cada 3 ou 4 horas, tá certo? Ele tem que ser um backup que a gente fala versionado, ou seja, eu tenho que ter, muitas vezes, o backup de 6 meses para trás. Por quê? Pode ser que você perdeu, por exemplo, que a gente fala muito de ataque, mas a gente também tem a pessoa que deletou uma pasta, que esqueceu de avisar, aquelas coisas todas. Então, quanto maior o tempo de retenção, melhor é. Eu indico para os meus clientes, no mínimo 1 ano. Tá? Então, ou seja, eu tenho de maio de 2020 a maio de 2019 o backup diário. Por quê? Porque às vezes você vai precisar de um dado muito específico. Eu deletei uma planilha que eu vou fazer uma apresentação amanhã para um grupo X. Eu deletei sem querer. A gente fala isso de backup granular. Eu vou lá na nuvem, tá certo? Baixo esse arquivo e te devolvo. Backup seguro é backup fora da empresa. Tá? Ok. A gente tem que reforçar muito Você faz isso. uma HD externa ou backup nas nuvens, alguma coisa assim? HD externo é o seguinte: backup HD externo funciona? Claro que funciona. Se eu pegar, espetar e copiar todo dia e levar embora para casa, eu tenho uma falsa sensação de segurança. Ok. Se eu tiver um HD externo para cada dia e copiar, se eu falar que você não tem um backup, eu estou mentindo. Mas o problema é, você não vai usar um HD por dia, esse HD vai ficar taxado na máquina indefinidamente, e a primeira coisa que o hacker faz é atacar o HD externo, qualquer mídia que estiver ali. Então, o backup que funciona é o backup que ele é feito fora da empresa, de forma automática, e que você tem pelo menos 2 distintos. Você pode até usar, às vezes, um HD externo para ter uma cópia aleatória, porque em dado momento pode ser que essa cópia no HD externo te resolva um problema. Mas se for um ataque cibernético, esquece, jamais. A gestão de backup hoje ela é muito importante. Né? Entendi. Perfeito. Cara, o que é phishing? Phishing. Phishing. O phishing, na verdade, a palavra, eu não entendi ainda. Me explica. Vem de pescaria. É aquilo que eu te falei. Eu vou mandar um e-mail para você com uma isca. Aí vai. Tá certo? A cura do Covid, como pagar menos impostos. Olha a lista das pessoas da empresa que estão. E a pessoa, por curiosidade, ela vai clicar, ou seja, ela vai ser fisgada por uma falsa notícia. E esse é um dos maiores problemas. Por quê? Como eu disse lá atrás, é a forma mais fácil de você acessar um sistema é através do e-mail, porque o usuário já tem credencial. Você lembra do exemplo lá da casa? Tá certo? Nós vimos recentemente um roubo de milhões em Barra de Ouro, dentro de um aeroporto. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida que um aeroporto conta com N sistema de segurança? Só bastou uma pessoa. Tá certo? Ou seja, o ser humano sempre vai, dependendo da situação, ele é sempre o elo mais fraco. Por quê? Pela nossa natureza. O que a gente fala para os nossos clientes? Transforme o usuário no seu elo mais forte. Como?
conscientizando, capacitando e, não me entenda mal, educando tecnologicamente, entendeu? A melhor forma. Você não faz nada sem pessoas, pelo menos por enquanto. Ou grande parte do que a gente faz ainda depende de pessoas, né? Felizmente. Legal. Uma pergunta aqui da Carmen. Já que as empresas não têm equipamento suficiente para os colaboradores em home office, qual a sugestão para ter segurança dos dados da empresa? Repete para mim, como é que é? Já que as empresas não têm equipamento As suficiente. empresas não têm equipamento suficiente. Qual é a sugestão de segurança dos dados da empresa, nesse Ok. caso? Está Exatamente. trabalhando no home office. Você está trabalhando no home. A primeira coisa é o seguinte: pegue, se possível, faça uma análise na estação do usuário que ele vai trabalhar. Tá certo? É o que a gente faz. Ok. Eu acesso a sua máquina e falo assim: olha, como você vai trabalhar no ambiente corporativo, então eu tenho a credencial para poder fazer uma análise. O que a gente faz? A gente vê se está com o Windows atualizado, se os softwares são legalizados, se você tem um antivírus, ainda que seja um antivírus free, de boa qualidade atualizado. Se for free, a gente vai falar: olha, na empresa a gente tem um antivírus corporativo, vamos trocar? E segundo, coloca aquela questão da VPN, né? A gente faz ali a conexão segura e faz essa análise. E orienta, tenta evitar coisas pessoais, né? Não baixar nada. É mais difícil, por isso que nunca foi tão importante conversar com os usuários. E outra, é um código de... Você também, muitas vezes, quando você viabiliza o home office, o que a gente pode fazer? É fazer um contrato e colocar isso no papel. Que as pessoas precisam assumir responsabilidades. Tá? Porque senão a coisa fica muito solta. Perfeito. Pegando um gancho ainda sobre home office e essa questão da conexão, como está todo mundo em home office, todo mundo está usando muito internet, e às vezes a pessoa não tinha um pacote de internet na sua casa que tivesse, né, uma boa qualidade. Isso interfere nesse processo de VPN? Perfeito. Tá? A velocidade da internet? Demais. Na verdade, esse investimento, até corroborando um pouco a dúvida da Carmen, né? Um ponto muito importante é a estrutura que você vai colocar na empresa do ponto de vista de internet. Porque quando você está dentro de uma empresa, você não usa internet para boa parte do seu serviço. Tá? Para acessar um RP, isso considerando que está tudo no mesmo ambiente. Soluções internas da empresa, no data center da empresa. Você vai usar a internet para quê? Para navegar, para baixar e-mails, para coisas mais não tão relevantes. Se você tem um software de RP, como Folha, ou um software jurídico, muitas das empresas ainda têm esse software dentro da empresa. A utilização da internet ela é menor. Quando você vai para casa, a pessoa muitas vezes fala para a gente: o servidor está lento. Aí você vai ver, nós pegamos um cliente da Vantec, ela tinha 5 megas de internet. Aí eu falei: olha, 5 megas de internet, você não vai conseguir fazer nada não. Não vai rodar nada. Pegamos o celular dela, fizemos aquela compartilhamento de conexão e ficou muito mais rápido para ela poder entender. Então, sim, essa mudança na estrutura, isso é responsabilidade dos dois lados. Alguns parceiros da Vantec, fica a dica aí para os empresários que estão escutando, estão fazendo investimento na internet dos usuários. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que as pessoas, como é que as empresas estão lidando com isso? Até porque, né, o funcionário, o colaborador, muitas das vezes ele ou não tinha, ou tinha só o que precisava. Então, as empresas investir nisso nesse momento é primordial, né, Waldo? Com certeza. E mais do que isso, hoje está todo mundo em casa. Então, por exemplo, você pega uma família que tem lá esposo, esposa que trabalham, 2 filhos adolescentes que estão na escola. Está compartilhando com todo mundo, né? Exatamente. Então, por exemplo, qual que é a nossa dica, né? Durante o trabalho, evite jogos online, streaming de vídeo, não assista Netflix, nem outro player qualquer. Você está pegando um recurso que já era pouco, tá certo? Porque ninguém tinha, até a data, uma internet igual da empresa. Você não vai ter link dedicado em casa. Não. Então, por exemplo, eu começo a jogar futebol, a minha irmã começa a ter aulas online, o pai está trabalhando e a mãe também. Ninguém consegue trabalhar. Então, o quê? Uso consciente dos recursos. Ou você melhora a sua internet em casa, aí muitas das empresas que a gente atua está dando um bônus, uma gratificação para que as pessoas possam dobrar a internet, tá certo? E investimento na empresa, senão a conta não fecha. Não tem jeito não. Perfeito. O Serginho está perguntando se o Gmail é seguro ou se é pago, o Gmail pago, se é também seguro ou não. E sim, depois tem outra pergunta do Juninho.
Tá, vamos lá. O Gmail é uma solução boa, como o Hotmail, e você tem o G Suite, que são os produtos do Google, que são de excelente qualidade. Eu não gosto de G Suite, é porque eu sou Ah, Microsoft, até pela minha formação técnica, tá? Sou engenheiro entendi. da Microsoft de produtos, então eu defendo o Microsoft, mas a solução do Google é uma solução muito boa e muito eficiente. A Google é disparado também um dos melhores players de Ok, soluções, tá? perfeito. Juninho está perguntando o seguinte: se a pessoa utilizar alguma distro Linux, pode-se dizer que é mais seguro nesse ambiente home office, em comunicação com máquinas Windows? Vamos lá, Aí Juninho. tá falando grego para mim, tá, cara? Isso é pergunta técnica, né? Juninho é prata da casa. Boa, boa. Boa. Assim, o ambiente Linux, ele é um ambiente mais seguro, tá? A gente, no universo de pragas digitais, existem muito mais pragas digitais para o ambiente Windows do que para Linux. Só que muitas vezes você não vai conseguir trabalhar no ambiente Linux com as mesmas ferramentas. Tem muitos Tá, clientes nossos, por exemplo, que compram o Mac, tá certo? E viajou para os Estados Unidos e comprou o Mac. O que ele faz? Ele coloca lá uma ferramenta lá de virtualização e cria uma máquina Windows dentro de uma máquina Linux. Mas os ambientes Linux normalmente são muito mais seguros, tá? Existem tá, servidores da Vantec que a gente trabalha com ele no modo Linux e sim são mais seguros, tá bom? perfeito. Cara, como que os clientes da Vantec tá trabalhando e quais são as melhores práticas que você sugeriu para eles nesse processo todo? Olha, a gente foi surpreendido. Desde o início da pandemia até hoje, se passaram quase 60 dias, acho que 60 dias exatamente hoje, né? Nós tivemos várias empresas da Vantec, parceiras. Primeiro, reduzir o espaço físico. Então, tinha Tá, empresas com 3 andares, passaram para 2 andares, ou seja, não voltam mais. Tá certo? Por quê? Porque a equipe está mais produtiva, você teve redução de aluguéis, de condomínio, de energia luz, de toda despesa física sim, que você tem, fixa, perdão, tá certo? Falta a palavra aqui. E o que eles fizeram? Investimentos, 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 tá certo? Todas essas grandes empresas que a gente atua aqui fizeram investimentos consideráveis na área da segurança e fizeram conta. E chegaram à conclusão que com um espaço curto de tempo, esse investimento ele já se pagou. Sem contar que muitos clientes relataram ganho de produtividade. Aí já é perfil. Né? Tem pessoas que aumentaram a sua produtividade estando em casa e tem pessoas que não se adaptaram. O ser humano é assim, não existe unanimidade. De forma geral, as pessoas não querem voltar mais para a empresa. Lá em casa, por exemplo, a minha esposa gastava 3 horas todo dia. 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar. tá. A gente mora em BH, ela trabalha em Nova Lima. Pergunto se ela quer voltar, nunca mais. E está muito mais produtiva, por quê? Ela está tendo qualidade de vida. Mas, Legal. assim, sem investimento em segurança, é impossível a gente ter uma qualidade no serviço também. Porque também não adianta você colocar 50 pessoas para trabalhar em home office e todo dia o seu sistema está fora do ar, a internet está caindo. Então, ou seja, quem tem uma internet não tem nenhuma, então você tem que ter 2 internets pelo menos, fazer investimento de hardware como firewall appliance para você ter essa redundância entre um link e o outro, ter uma velocidade de internet muito boa, porque senão também não vai adiantar. A pessoa vai ficar em casa, vai ficar improdutiva, o chefe, né, o seu gestor, o seu líder, vai te cobrar resultados, você vai falar assim, eu não consigo trabalhar. Então, assim, são junções de dois lados, tanto da casa das pessoas como da empresa. Tá. A Estão gente tem bombando falado aí, né? muito sobre planejamento, Walter, e tem mais uma pergunta aí do Juninho, eu acho que é só a continuação aí, depois você pode responder, tá? Mas Sim, só finalizar aqui a ideia. A gente tem falado muito sobre planejamento, né, sobre a questão da retomada, a questão de as pessoas se prepararem, se reinventarem, né, entender que o processo de relacionamento ele mudou, ele foi alterado, né, o que a gente fazia antes a gente não vai fazer mais, né, isso tudo foi alterado, foi mudado, né, e eu acredito que isso vai impactar em todas as ações, em todos os nichos de mercado, né, tanto serviço quanto produto, enfim, mudou os relacionamentos comerciais e os relacionamentos também entre pessoas, né, tudo foi alterado. sim. Quando a gente pensa em fazer um investimento a curto prazo, né, pensando numa segurança, né, de tecnologia, pensando no investimento de sistema, de hardware,
de VPN, todos esses sistemas que a gente está comentando aqui, o que a pessoa precisa estar preparada, né? O que o empresário, o gestor, ele precisa estar preparado para investir nisso, né? E o quanto isso vai ter de retorno para ele. Você acabou de falar, e bem mencionado, a questão da produtividade de setores que estão mais produtivos, né, por conta de estar home office. Mas o quanto que demora para voltar esse retorno de investimento para ele? Qual que é o prazo? Não, é só pergunta difícil de responder, porque assim, vai depender muito do volume do investimento, né? Assim, sim. É lógico que depende de caso para caso, né? Tem muitas empresas que já estavam no processo adiantado de segurança da informação. Tá? Então, assim, se você pega uma empresa que não tinha nada, essa empresa vai ter que fazer um investimento maior e mais rápido. Se você quer manter uma equipe em home office com segurança, você vai realmente ter que fazer um investimento cada vez maior. Mas a grande parte das empresas, pelo menos que a gente atua na Vantec, elas já tinham boa parte das soluções que a gente fala. Então, por exemplo, 80% dos nossos clientes migraram para o home office sem maiores problemas. Por quê? Já possuíam um PCN, um plano de continuidade de negócio, antivírus corporativo, backup em nuvem, tá certo? Solução de VPN com certificados, ou seja, elas já tinham firewall de qualidade, tá certo? Tem alguns firewalls no mercado que não protegem nada. O firewall, para quem não sabe, é um dispositivo que você coloca numa rede, tá certo? Para proteger. Se a gente fizer uma analogia bem simples, tá certo? É um muro, tá certo? Para poder tentar impedir. A gente fala, a primeira barreira de contenção é um firewall. Então, se você tem um firewall bem configurado, de boa qualidade, que tem uma engine, que tem um core capaz de fazer como é que fala? A análise de grandes volumes, porque esse é o grande problema muitas vezes. Você tem um ataque, é como você passar uma boiada numa porta pequena. O equipamento às vezes não aguenta. Foi o que aconteceu nas Olimpíadas. Você começa a fazer um número muito grande de requisições. Mas assim, o empresário ele já viu que ele vai fazer investimento de uma forma ou de outra, mas é claro, aí cada um vai dentro do seu tempo. Mas falar o tempo fica muito complicado, mas eu acho que só de você ter um ganho de produtividade e ter uma redução de despesa, você acaba equacionando os dois lados. A gente teve 3 clientes que fizeram a conta e mostraram na ponta do lápis. A economia que eles fizeram após a implementação do home office já é maior enquanto eles estão no ambiente físico, mesmo investindo em segurança. Uma coisa que eu tenho visto e que está claro para mim com esse bate-papo, Walter, é que, de fato, não dá mais para ficar como era antes, né? Sem equipamento com segurança, né? E sem ter, né, o mínimo aí de tecnologia na mão, né? De recurso que você tenha a segurança de não perder esses dados, e, enfim, né? O mínimo você precisa ter, né? E se não tem que procurar ter. Para poder trabalhar com qualidade e essa transformação, né, não só na parte de tecnologia, mas essa transformação ela aconteceu no financeiro, na estratégia, ela aconteceu em todos os aspectos da empresa, né? E pegou muita gente na zona de conforto, né, Walter? O pessoal, o meu sistema está tudo montadinho aqui, a minha rede está montadinha aqui, e eu não vou precisar gastar com mais nada e está tudo bem, né? E aí tem que se movimentar. Tem gente que fala assim, eu nunca fui atacado. Eu falo, você tem algum sistema de monitoramento? Não. Então como é que você sabe? Né? Você não conhecer não quer dizer que você não foi atacado, né? Que você não está sofrendo ataques. A gente teve um caso aqui na Vantec, a gente implementou um VoIP aqui para poder levar os ramais dos colaboradores para casa. No primeiro dia que a gente colocou, nós tivemos um ataque assim, maciço aqui dentro, mas a gente estava monitorando. A Vivo teve ligações internacionais aqui durante 3 horas, assim, milhares de ligações. Assim, foi imediato. A gente viu, a gente conseguiu atuar, mas se eu não tivesse um sistema que verificasse a minha rede, eu não ia ficar sabendo. A Vivo chegou a ligar para a Vantec 2 dias depois para saber se a gente tinha dado a tratativa. Mas se você não tem um monitoramento, não adianta. Então, essa mudança ela tem que ser já. Agora, a gente teve um outro fator que mudou um pouco a cabeça dos empresários, que foi quando o ransom apareceu. Tá certo? Eu falo que a gente navegava em céu de brigadeiro, porque as pragas digitais que a gente tinha, elas não tinham o poder que elas têm hoje. Tá? Então, você tinha backups com um tempo menor, você tinha um nível, às vezes, menor de proteção, mas hoje não. Quando veio a onda do ransom, quando isso surgiu como um negócio, tá certo? Na Deep Web hoje você tem empregos para hackers, né? Para poder pagar
valores altos para poder invadir, tá certo? Vários sistemas. Tudo isso mudou para a gente. Foi a primeira mudança em muitos clientes da Vantec e do mercado em si. E o home office agora ele foi meio que a pá de cal, ou seja, ou você muda ou você muda. Eu faço a seguinte pergunta: quanto tempo a sua empresa pode ficar parada? E muitas vezes ele vira para mim e fala assim: não, mas eu tenho backup. Eu contratei um backup no Azure, né? E está tudo certo. Eu falo assim, mas e quanto tempo você acha que eu vou disponibilizar esse backup para você? E muitas vezes o empresário ele não entende. Aí eu falo com ele assim, ó, vamos facilitar. Você trabalha com 100 planilhas do Excel diariamente, tá certo? Você teve um ataque. Eu vou te entregar o seu backup das suas planilhas, mas eu não te dou o Excel instalado. Adianta alguma coisa? Não adianta. Você consegue usar um documento do Word sem o Word? Normalmente não. Tá? Uma planilha de Excel sem um software que abre planilha? Também não. Adianta devolver, então, um banco de dados de um sistema em Oracle ou outro banco de dados qualquer, se eu não tenho a aplicação rodando? Não adianta. Tá certo? Adianta devolver os arquivos do Photoshop se eu não tenho um software capaz de trabalhar com esses arquivos? Não. E o empresário não sabe. Um ataque de ransom bem sucedido, ele para uma empresa por 7, 10 dias. Eu estou falando só de ataques. Não vamos falar aqui agora de incêndio, roubo, furto, tá certo? Equipamento que simplesmente deixa de funcionar de um dia para o outro, é normal. Simplesmente você liga um dia lá hoje e ele não funciona. A gente já viu isso acontecer. E hoje, com home office, a coisa fica mais complicada. Eu viro para o meu cliente: você tem um servidor de reserva? Não. E se o servidor queimar? Outro dia não, uns 3, 4 anos atrás, que deve ser da época do Juninho que trabalhava com a gente aqui, que está aí fazendo as perguntas aí. Juninho. A gente tem um cliente nosso que um cano de água, ele até conhece a pessoa de água, caiu exatamente em cima de um hack. Isso foi no recesso forense, foi a sorte do escritório. Porque aí os prazos eram reduzidos, e aí é o seguinte, ficou mais fácil a gente resolver. Nós tivemos que comprar outro servidor, trazer, formatar, instalar, para depois vir instalando as aplicações. E o empresário, ele não sabe isso porque ele não tem que saber disso muitas vezes. Então ele tem que conversar com a sua equipe. E tem que parar de olhar para a TI como despesa. TI é parte do seu negócio. Ele é tão importante como o RH, como a secretária, como o porteiro, como tudo. Faz parte do seu negócio. Ninguém consegue girar nada hoje. Então a frase do Bill Gates, né? Vão existir dois tipos de empresa, não é isso? Aquelas que fazem comércio na internet e aquelas que não existem mais. Basicamente assim. Em outras palavras, o que ele disse foi essa: ou você está pronto para trabalhar online, ou você não vai trabalhar mais. E tem mais, tá certo? O Covid, infelizmente, ele nos proporcionou, né, uma nova visão. Se eu posso ter o meu time da Vantec trabalhando em casa, significa dizer que eu rompi fronteiras. Eu posso contratar alguém lá em Limeira, aí vizinho seu aí. Eu posso contratar lá o Juninho, que está lá no sul, que fica indo para a praia todo dia, entendeu? Eu posso contratar um profissional que está ocioso, que mora em outro país, muitas vezes, entendeu? Ou seja, a gente começa a enxergar uma nova modalidade de trabalho que ela acabou. O que você vai ter de serviço de freelance hoje vai ser absurdo, porque nós temos um contingente de desempregados muito grande. Então, você é um profissional da área do marketing, você do RH ou do TI, você vai colocar o seguinte: olha, eu tenho horas disponíveis. Você quer fazer um projeto comigo, segunda, terça e quarta, sobre segurança ou sobre projeto de marketing? E o empresário começa a enxergar isso. Então, não se assuste, ninguém volta mais da forma que era. Claro, tem segmentos que são mais conservadores, mas o mundo de contratar, de trabalhar, de atuar, ele mudou. E a base chama-se tecnologia. Entendeu? E aí você falou tudo agora, que essa questão de mudança de comportamento, de romper essa fronteira é muito significativo, porque isso vai possibilitar do empresário trabalhar exatamente com especialistas, com pessoas de grande porte, né? E não precisa se deslocar, não precisa gastar com isso, né? Essa questão de mudança, por exemplo, eu faço uma conexão com uma empresa de BH e eu estou morando aqui em Limeira, e aí eu preciso me mudar com família, fazer tudo. Eu não vou precisar mais fazer isso, porque eu vou ter possibilidade de prestar o serviço de onde eu estou, na minha cidade, né? Dentro da minha casa. Vou trabalhar dentro da minha casa. Exato. E mais do que isso, você não vai querer ir. Você lembra que eu te falei do medo? Que é um dos nossos instintos mais fortes que a gente tem? Você se sentiria seguro hoje sair
da sua empresa, da sua casa, do seu ambiente seguro, vamos colocar assim, Ambiente né? seguro, Tá, é exatamente. seguro, é seu lar, é onde você é o nosso porto seguro. E para o ambiente corporativo hoje? Ninguém. Entendeu? Eu não tenho segurança de trazer para dentro da minha empresa a minha equipe. Eu tenho funcionários de 20 anos que são grupo de risco. Só vão voltar. Eu não sei quando que voltam, se é que volta aqui um dia. Então, ou seja, se eu posso contratar uma pessoa em outra cidade, por que em outro país? E essa vai ser a grande oportunidade de se reinventar como profissional, entendeu? De colocar o seu mercado. Olha, eu Perfeito, sou fera na parte de mídias sociais, sou fera perfeito, em. Sou professor, né, de educação física, um personal trainer. Qual o problema? Nós estamos vendo aí várias pessoas fazendo ginástica dentro de casa. Você precisa de um bom perfeito. professor e de equipamentos que te dê a qualidade do que você precisa, né? A Carmen falou para você contratar ela, tá? Ah, fácil. Carne é parceira, né? A Carne é parceira do Juninho, BNB, a gente Juninho está falou que fazendo. vai pegar praia todo dia e depois da praia que ele vai fazer o trabalho. O Tá tudo Juninho trabalha certo. na. Ele praia todo dia, folga, nas horas vagas ele trabalha. Um cara muito competente, uma história muito bacana. Trabalhou comigo há uns 10 anos atrás. Eu ainda tinha cabelo na época, entendeu? Tem bons anos. Bom demais, cara. Roder, estamos chegando no final. Alguma consideração aí, dica de ouro para a gente encerrar? O bate-papo passou muito rápido, cara. 1 hora dentro do Instagram. Meu, boa, demais, Boa bom mesmo. demais. Ó, o Serginho colocou ali uma dica, empresas inteiras na nuvem é uma forma segura de trabalhar assim, tá? Lembrando que mesmo Tá, aplicações em nuvem estão sujeitas a ataques, tá certo? Então o fato de estar na nuvem não quer dizer que você está mais seguro, tá? Então assim, isso é uma falsa ilusão que nós temos. A dica que eu dou para todo empresário, nós estamos com o tempo aí já bem no finalzinho, né? É se você investir na capacitação das pessoas, tá? Olhe para o perfeito. seu time Treinamento. e entenda que esse time precisa ser treinado, educado, capacitado. Faça os investimentos necessários, não enxergue tecnologia como despesa, e sim como parte do negócio. Invista em Perfeito. soluções que realmente são efetivas. Se você tem uma aplicação de alta disponibilidade, tá, você pode replicar. Tá? Nós temos uma solução aqui na Vantec, que é o PCN, que é um plano de continuidade de negócio. Basicamente, eu replico o ambiente do cliente, com todas as aplicações e serviços, dentro do ambiente da Vantec. Se esse ambiente sofreu algum tipo de ataque, queimar, roubo furto, eu simplesmente vou na Vantec e levo esses servidores para lá. Existe uma engine por aí que garante outras implementações que a gente não vai abrir aqui agora, que não dá nem tempo, mas procure o seu parceiro de TI, seja parceiro dele também, converse e confie no que eu estou te falando. A gente tem que estar muito alinhado com o empresário. Eu vejo que as relações elas mudaram, né? Você ouvir o time faz toda a diferença. E mais do que ouvir o time é treinar o time, capacitar o pessoal a essa nova realidade, né? Porque se é difícil para o gestor, também é difícil para os colaboradores, né? Toda essa mudança, ela veio, como você disse, parou o mundo dia 17 de março, aconteceu aí em BH, aqui foi dia 15, enfim, cada lugar teve, né, o seu dia D, vamos dizer assim, de travar tudo, né? E de mudança de tudo. Então entrou aquele período de histeria, né, de medo, de pânico, aí as pessoas já foram colocando no lugar, e agora a gente está num momento de retomada, de reinventar o processo e de retomada. Então, de tudo isso, o que a gente aprendeu, o que a gente evoluiu, né, e o que a gente pode tirar de lição, né, é fazer realmente do limão a limonada, né, e aí transformar os nossos negócios, transformar, né, o mindset nosso de pensamento de que tecnologia, por exemplo, é despesa, né, e começar a pensar que é um investimento, e que é um investimento necessário, principalmente agora. Né? Nunca deixou de ser, mas agora mais ainda, mais do que nunca. Né? Então, a Então, frase. quero agradecer demais aí Obrigado. a tua colaboração, agradecer a galera que nos acompanhou aí o Muito tempo bom. todo aí, mandou Eu pergunta, quero deixar uma frase para participou. todo mundo aqui, né? Uma frase não é minha. Vamos lá. Na natureza, quem sobrevive não é o mais forte, não é o maior e nem o mais rápido. Aquele que se adapta melhor e mais rapidamente. Se adapte, mude a sua forma de pensar. Perfeito. Não tem espaço mais para pensamento antes da pandemia, infelizmente, ou felizmente. Né? Meu Um abraço, amigo, obrigado a obrigado, todos aí. prazerzaço falar Sensacional. contigo. Sensacional aí a nossa live. Vamos marcar depois para a gente falar sobre a segurança lá Da do LGPD. novo processo, segurança de dados. E a gente só tem a agradecer. O Fábrica vai continuar as lives aí
pessoal que está nos acompanhando. Amanhã tem mais. Amanhã nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Cara, sucesso aí, tudo de bom. Valeu demais. Obrigado. Obrigado a todos gente. aí. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.